apresentasse na apresentação da doutora Tânia Araújo como candidata à presidência da Fiocruz. Então, estamos, vocês sabem bem, no meio do processo eleitoral na instituição, em momento de campanha. E aqui, então, a gente tem hoje a doutora Tânia, que vai apresentar propostas, e a ideia é, obviamente, seguir essa proposta, transmitindo um pedido da doutora Tânia. Nós vamos circular uma lista de presença institucional nossa, mas também está na porta de entrada do auditório uma lista para que vocês assinem o nome e o e-mail de vocês para contato. Passa a lista de uma vez que eu já decidi. Passa as duas listas? É melhor, né? Então a gente passa as duas listas. Então, só para darem avisado que duas listas vão circular, uma nossa e outra da doutora Tânia. Então, Tânia, seja bem-vinda ao nosso centro de pesquisa. Todos nós, a comunidade está engajada nesse processo eleitoral. Obviamente, o interesse do povo, a gente quer o melhor para todo mundo. Então, a gente pode oficialmente começar a sua apresentação, a sua visita, e depois a gente passa para o debate. Eu quero primeiro agradecer muito a presença de todos aqui numa sexta-feira à tarde. Não é simples. Parando as atividades para a gente poder discutir algumas das propostas e algumas das teses que nós estamos trazendo nesse processo eleitoral. Eu vou fazer uma apresentação pequena, que pode ser maior ou menor de acordo com o que vocês quiserem discutir, né? Mas, de qualquer maneira, ela foi brevemente apresentada no debate de ontem, que foi feito pela rede NASFOC, na INSP. Mas ela aqui tem um pouco mais de dados, porque a gente está trazendo para justamente fazer esse debate com mais elementos do que a gente pôde apresentar nas fotos. Então, agradecendo a direção pela acolhida, pela circulada hoje no centro, inclusive está diferente de como estava em 2012, que foi a última vez que eu estive aqui. É um centro muito querido para mim, onde eu comecei as parcerias entre unidades, no velho PAPES, 1996, com o professor Ziga, o professor Gazinelli, depois com o Álvaro e com o Rodrigo, e onde eu tenho muitos amigos queridos, né? Então, agradecer muito a presença de vocês. A nossa campanha, ela tem essas palavras, que são palavras-chave. Se eu tivesse um único slide para mostrar, seria esse o slide que eu mostraria. Ela vai trabalhar a questão da transparência, a questão da integração, da participação, a esperança de mudar a Fiocruz. A gente está num crescendo muito grande na campanha, numa expectativa grande de conseguir realmente vir a ganhar o primeiro lugar na lista. Democracia de fato, porque aí tem uma série de questões que a gente pode melhorar na nossa democracia interna, e valorização das pessoas. Então, essas são as palavras-chave. E alguém aqui não me conhece? Foi essa foto aí, não? Foi ótimo essa. Então, esse tem um currículo que está disponível no site da eleição. Essa é a foto da minha formatura. Para dizer que eu sou médica. Eu me lembro. Você se lembra, é verdade. Nós trabalhamos no mesmo laboratório na época, que antes de formar, né? Eu ainda era estagiária de iniciação científica. Eu estou na Fiocruz desde 83, eu atuo em pesquisa básica, em pesquisa aplicada, na parte do ensino muito. Eu fui diretora durante 8 anos do Instituto, numa gestão que deixou uma série de legados, inclusive o PROEP, inclusive o convênio do Programa Brasil Sem Miséria, com bolsas de doutorado, que fez gestão participativa, da onde eu tiro a experiência de que é o único jeito que eu sei de administrar, de governar um grupo com a gestão participativa. Eu atualmente sou uma coordenadora de área na CAPES, eu coordeno a área de ensino, são 155 programas de mestrado, doutorado e mestrado profissional na área de ensino de ciências, ensino de física, de matemática, ensino em saúde, são 23 programas de ensino em saúde, e faço parte, portanto, do CTC da CAPES, para todos os processos de avaliação inicial e continuada. Então, tenho acompanhado um pouco de longe, porque quando é a minha instituição, eu não participo direto dos processos de avaliação, mas conheço bem todos os meandros do processo de avaliação, se alguém quiser depois discutir comigo essa questão extra-campanha, né? E tenho buscado sempre uma atuação social, tenho sempre links dos meus projetos de pesquisa com uma intervenção social, com educação popular e com popularização científica, né? Esse loginho que vocês estão vendo ali, estava no primeiro, tá no slide, foi feito por um professor da Escola Pública de Manguinhos, no entorno de Manguinhos,
que é colaborador da nossa campanha. Quer dizer, a campanha se estende para além dos muros da nossa instituição. Só para situar, não vou discutir muito, mas a gente está fazendo uma campanha eleitoral em plena crise, né, em pleno processo de desafios para a sustentação do Sistema Único de Saúde, desafios para a questão financeira da saúde, da educação, da ciência e tecnologia, especialmente com essa perspectiva de congelamento de gastos por 20 anos do investimento público. Então, a gente já propôs que as duas candidaturas façam uma nota conjunta sobre essa situação, porque esse ponto não nos divide, e já falando publicamente que a gente vai enfrentar o desafio de tentar dialogar com qualquer governo com uma postura de instituição de Estado, né? A gente não vai bater no governo, independente de qual seja a posição de um, de outro, dentro da campanha. A gente vai buscar dialogar, porque isso é muito importante. A gente, inclusive, propôs que o CD fizesse um pedido de agenda com o ministro da Saúde, separadamente para as duas candidaturas. O CD não concordou, acha que isso deve ser feito depois do processo eleitoral, mas, na nossa opinião, essa busca de diálogo com o governo deve se dar ao longo de todo o processo, para que ele não seja surpreendido simplesmente com a lista que ele vai, se ele puder reconhecer ao longo do processo que a Fiocruz está em processo eleitoral, e receber as candidatas para saber quais são as propostas que tem para a Fiocruz, que é o quintal da casa dele, já que a gente vai depender da indicação do ministro para o presidente da República nomear. A gente acha que é importante fazer esse diálogo. Mas o diálogo principal é com as pessoas da Fiocruz, com quem a gente está trazendo uma série de propostas. Isso aqui, olha, está datado de 17/10, ainda é o logo da campanha de 2012, onde eu vim 2 vezes ao Renê e assumi esse compromisso. Eu estou trazendo de volta porque eu estou reiterando o mesmo compromisso, né, de tirar a proposta do prédio do papel, assegurando prioridade no orçamento, acelerando a fase de projeto, alugando espaços para o René Raju funcionar provisoriamente em ações que sejam possíveis, pactuando prioridades no CD frente às demais demandas, desacelerando a instalação de novos escritórios estaduais enquanto não forem solucionadas as obras asfixiadas cronicamente, e trazendo transparência no orçamento da Fiocruz de obras e busca de complementos de parcerias estaduais, inclusive com emendas parlamentares. Isso aqui foi em 2012 que a gente assumiu. Eu acho que passaram 4 anos, quer dizer, certamente o presidente assumiu também compromissos com vocês, e vocês são melhor do que nós em condição de avaliar o cumprimento desses compromissos. Eu estou reiterando esse compromisso, até estava perguntando como é que está o processo, no sentido de fazer atualizações desse compromisso e aceleração do que for possível, né? E o compromisso de desafogar o orçamento das unidades regionais, centralizando o orçamento condominial, manutenção, contas e plataformas, e alocando o orçamento de custeio e capital para as atividades finalísticas de gestão. Estou assumindo esse compromisso com todas as regionais, né? E a gente vai mexer no orçamento em relação a isso. Uma outra questão, mas essa de fato já avançou, que é o maior protagonismo político e científico das regionais nas respectivas regiões. Isso de fato já avançou com o funcionamento do Fórum de Integração das Unidades Regionais, do FUR, né? Então, é fortalecer esse fórum. Como a questão da Fiocruz não é exclusiva de Minas, a gente está trazendo o problema macro da Fiocruz na candidatura à presidência. Eu vou mostrar uma série de slides que justificam por que a gente está divergindo da condução da Fiocruz. Não tem questão pessoal, não tem questão política, não tem qualquer tipo de denúncia. É uma visão de que as coisas podiam ser. Então, esse é o caso da Fiocruz Minas, que a gente pega do site da DIRAC. Não sei nem se é esse ainda o projeto, certamente já deve ter mudado. Esse é o que a gente ainda encontra lá, né, com a previsão de março de 2015. Assim, no site da DIRAC hoje ainda está presente esse projeto, né. Por outro lado, tem projetos que eu chamo de indescritíveis, que saíram do papel, e eu vou mostrar para vocês, porque eu acho que vocês precisam. Assim, esse é um argumento forte que eu tenho para trazer para vocês, de que não houve prioridade política nesses 4 anos para o René Raju, que foi a construção da Fiocruz Ceará. Esses vídeos estão na internet, esses 2 vídeos aqui que eu vou mostrar um pouquinho, que mostram primeiro uma maquete virtual do local e depois o que aconteceu em termos de obras. E aqui está o orçamento de custeio da Fiocruz Ceará para esses 3 anos, onde, evidentemente, qualquer unidade nova vai ganhando demanda dentro do custo, dentro do orçamento, né?
O número de servidores lá atualmente é de 5 servidores que estão envolvidos no processo eleitoral. Eu vou dar um escape aqui e mostrar só rapidamente 2 vídeos, 1 minutinho cada um, não vou nem mostrar ele todo, para vocês terem uma ideia da alocação orçamentária dos recursos de capital e de investimento na Fiocruz, com a prioridade da Fiocruz Ceará. Não foi a prioridade da Fiocruz Minas que aconteceu, na minha opinião, e eu tinha que discutir isso com vocês, especificamente, né? Então, essa não é para ninguém chorar, não é para ninguém, é para pensar assim, que a Fiocruz é grande, ela tem condição de fazer coisas. E até, esse é o virtual, né? A ideia de fazer em Eusébio um polo industrial e um campus da Fiocruz para a parte de pesquisa. Está lá o projeto, vocês vão ver, isso, claro, é a empresa arquitetônica monta essa proposta, isso está na internet. Não pedi a ninguém da DIRAC especificamente, apesar de já ter visto ser apresentado uma vez. Então, estrutura, gestão, auditório e um prédio de pesquisa. Se isso tudo fosse virtual, como a maioria dos projetos que tem atualmente na Fiocruz, eu não ia ficar surpresa, né? A minha surpresa é com esse outro vídeo aqui, deixa eu parar esse aqui, com esse vídeo aqui que mostra também na internet a construção. Tá? Então, esse vídeo aqui, isso é real. Os prédios estão construídos. Para 25 pessoas que não têm grupo de pesquisa, que não tem projeto holístico científico e que, enfim, certamente envidaram esforços de articulação política, negociação política para ter o orçamento para isso, né? Mais grave, nesse momento, mais grave ainda é que a infraestrutura de água, de luz, de telefone, de estrada para chegar ali não foi acionada pelo governo do Estado, que era a contrapartida do governo do Estado, né? Ao discutir isso na DIRAC, a própria DIRAC, o diretor da DIRAC disse que foi contra esse processo, mas isso nunca foi discutido dentro do C. Isso foi uma decisão da presidência, como é a maioria das decisões que são tomadas em termos tanto de obras quanto de capital. E eu acho que isso é uma questão que o momento de discutir é durante a eleição. Eu não vou dizer porque isso, assim, tem várias ações orçamentárias, né? Não é menos de 200 milhões de reais essa construção. Não é menos de 200 milhões de reais essa construção. A gente pode pegar, acho que não é o caso da gente ficar discutindo especificamente, porque isso aqui a gente vai ter que ocupar. Não pode ser um elefante branco. A gente já vai herdar um problema sério no sentido da ocupação desse espaço. Na realidade, nem tinha 25 pesquisadores, né? Foram recrutados. E também foi aberto vagas de concurso para lá. Não tinha 25 pesquisadores. Pois é. Então, eu vou visitar lá no dia 4. Eu vou fazer campanha lá no dia 4, vou conversar com as pessoas e a gente tem que pensar uma proposta para cá, porque, do ponto de vista, ninguém que eu conheça conhece o projeto político-científico da Fiocruz Ceará. E mais, ela foi construída lá tem praia, um polo industrial. Lá tem praia. Eu já soube que o polo industrial também está sendo questionado. Talvez nem saia o polo industrial. Então, do ponto de vista do polo industrial, me preocupa que uma unidade de pesquisa esteja longe da universidade, esteja longe dos outros centros de pesquisa onde ela devia interagir. Então, isso tem a ver com essas opções que a presidência vai tomando e foi tomando ao longo de todo o processo. Assim, quem tem que responder por isso é a presidência atual, mas isso está na nossa campanha porque é o que a gente chama de evidência. É evidência da prioridade atribuída, da prioridade política atribuída. No custo total, que implica a alocação de todas as coisas que estão lá na cidade para as pessoas poderem ficar instaladas durante um tempo, a obra, os equipamentos, a manutenção, o pessoal, tudo isso é um custo novo de Fiocruz que vai entrar no nosso rateio. Nesse contexto de crescimento da Fiocruz e de contenção de recursos, a gente tem um problema maior ainda, né? Então, eu trouxe isso para vocês refletirem e um pouco de outras evidências, né? Hoje a Fiocruz tem 5.400 eleitores, né, que vão votar nessa... em 2012, quando eu concorri a primeira vez, eram 4.200 votantes.
Né? Em 2000 eram 2.500. Então esse é o tamanho da Fiocruz em termos de grandiosidade. Mais de 7 mil terceirizados, mais de 3.500 alunos de pós-graduação. A carreira de pesquisa, ciência e tecnologia precisando de aperfeiçoamentos, uma estrutura da presidência e órgãos vinculados com um grande número de cargos comissionados de nível 4, que é maior do que todas as unidades técnico-científicas juntas, e uma presidência que em número de pessoas é 2 vezes maior que a maior unidade regional. Vou mostrar isso para vocês, porque para mim também faz parte da questão das evidências, e a gente está em pesquisa, gosta de ver evidência para pensar. Né? Então esse é o gráfico de servidores ativos e terceirizados. Os servidores estão aqui, você vê que passou de 4.000 e pouco para 5.400, que são os eleitores hoje, né? E que a curva de terceirizados, ao invés de baixar, seguir aqui baixando, ela novamente, depois do concurso, sobe, depois no concurso ela começa a baixar, mas ela passou de 6.000 para 7.000 terceirizados, o que impacta, evidentemente, no orçamento. Né? Isso é a terceirização em números, e aí a gente vai ter grande coisa na DIRAC, porque ela é a unidade que tem terceirização legal possível, e ali a terceirização percentual em cada unidade. Eu só vou comparar aqui a presidência em termos de 157 terceirizados e 376 servidores. São 633 pessoas na presidência, fora de PLAN, DIREC e todos os outros órgãos. Né? É mais do que qualquer centro regional. Isso tem um custo. O custo Fiocruz, presidência, é um custo muito grande. Você pega o René Rachou, são 68 terceirizados e 171 servidores. A maioria dos centros de pesquisa tem a terceirização em torno de 20%, 20%, 25%. Alguns casos você tem o inverso, né, como é o caso da DIREV, que tem 75% de terceirização. Essas escolhas também são escolhas da presidência. Nenhum critério de alocação de terceirização, de recursos para terceirização, foi discutido amplamente e pactuado. Aqui vai ter mais terceirização ou menos terceirização. Claro que nas fábricas você tem hoje, né, um colega de Vilmanguins que veio para cá, que conhece essa realidade, estava me mostrando a força de trabalho terceirizada em Vilmanguins é a mais forte de todas. Né? Bom, aí estavam dizendo, não, mas a presidência envolve também os projetos induzidos, sem DTS, você tem as unidades novas, isso tudo está na presidência. Então, dentro daqueles 600, a gente encontrou 60. Por que eu digo a gente encontrou? Porque eu recebi a lista de eleitores. Então, essa é a lista só dos servidores RJU, 60 numa série de unidades, alguns especialistas, aqui tem até um do René Rachou que está na presidência, não sei exatamente quem é, 119 aqui no CDTS, Canal Saúde, Centro de Estudos, criaram um Centro de Estudos, que é uma subunidade da presidência, os escritórios técnicos, então no Mato Grosso do Sul tem 22, no Ceará tem 25, e aqueles 127 são todos os órgãos da presidência. 127, quantos vocês têm? Né? 200, vocês são 170, quase o número, em termos de servidores, fora todo o resto, né, é quase o número do René Rachou. Então, a gente está dizendo que a Fiocruz tem recursos, isso é o orçamento que a gente pega na transparência pública, né, em termos de despesas correntes e investimento, subiu de 1 bilhão e pouco para 3 bilhões e pouco o orçamento da Fiocruz. Não foi falta de recursos nesse período. Foi opções políticas tomadas para o desenvolvimento a cada momento. E aquele é um dado que o diretor da ENSP me passou, que os recursos de capital que eles vinham recebendo, aí já é execução, que eles vinham recebendo para empenhar, foram caindo de 2 milhões e meio, 1 milhão e 800, 1 milhão e 700, 650 mil, 80 mil até agora. Né? Apesar de que o componente de capital aqui está aumentando a cada ano. Então esse é o problema da Fiocruz do ponto de vista que a gente está trazendo para a campanha. Existe centralização excessiva de poder de recursos na presidência, a gente quer descentralizar isso. E vocês vão ver que dentro das nossas propostas tem a discussão do projeto da lei orçamentária, discutido antes com as unidades, ao invés de depois, de já estar pactuado no governo federal. Esse é um outro exemplo de concentração de recursos de convênio, aí tirando o FAR e BIO, que são convênios específicos, termos de centralização orçamentária específicos. A quantidade de recursos concentrado na DIREV, na presidência e na DIPLAN é essa parte toda da pizza, enquanto que as outras unidades, aqui eu peguei o AGEU, estão nessas partes pequenas da pizza. É claro que aqui dentro também tem ação que é alocada nas unidades, mas é alocada nas unidades mediante a decisão da presidência, na medida em que ela não foi descentralizada para as próprias unidades. Né?
Uma terceira vertente de concentração está aqui no organograma da Fiocruz. Ninguém precisa conhecer esse organograma todo, apenas sabendo que aqui estão as caixinhas dos 15 institutos finalísticos, né, de unidades técnico-científicas da Fiocruz. O René Rachou é um deles ali. O resto todo é a estrutura da presidência, incluindo os escritórios regionais, que ainda estão totalmente ligados à presidência. E quando a gente bota os DAS 4, que é o nível de DAS de diretor, aqui a gente tem 16 DAS 4 alocados e tem 32 na presidência. Então isso significa que a presidência tem o dobro da estrutura do conjunto da estrutura de alta gestão, de negociação e de articulação, o dobro do que tem nas unidades. Se a gente for ver isso em termos de atividade no dia a dia, a gente percebe que a presidência concentra uma série de projetos, define bolsistas Fiotec, define recursos e com isso esvazia algumas unidades que ela não tem interesse em concentrar. Isso aconteceu especialmente na ENSP, não é à toa que a gente está tendo um grande apoio na ENSP, inclusive da direção da ENSP. E se você pensar aqui do ponto de vista de custeio, no orçamento LOA, 395 milhões de custeio para esse ano, 374 milhões de custeio para todas as unidades finalísticas. Então, novamente, a concentração ela se dá em vários campos. Evidentemente que aqui a gente tem 8.200 trabalhadores nessas unidades e aqui a gente tem 4.300 contando, dentro daqueles 12 mil, contando todos os terceirizados da DIRAC e tudo mais. Por mais que a gente refine essa análise, a gente não consegue fugir da ideia de que o orçamento está muito centralizado, que falta discussão com as unidades técnico-científicas sobre o projeto de lei, sobre a lei orçamentária que vai para investimentos, que nunca é discutido, o não cumprimento do termo de ajuste de conduta do Tribunal de Contas para a terceirização, senão a curva teria caído, e várias promessas de 2012 que foram descumpridas, né? Falta transparência na relação com a Fiotec, várias obras estão atrasadas, a captação de convênios é centralizada e existem muitas práticas de recursos humanos que estão fragmentadas. Isso para concentrar algumas das situações que a gente considera da Fiocruz hoje. E aí, por isso, as nossas propostas para mudar a Fiocruz têm a ver com essa realidade, com esse diagnóstico que a gente faz. Proposta de descentralização de ações, protagonismo maior das unidades, proposta de orçamento participativo, de transparência nesse orçamento, de gestão participativa, portanto, com o envolvimento das pessoas para a discussão de critérios de atribuição de orçamento, cuidado e atenção a várias ações estruturantes da Fiocruz. A gente vinha conversando sobre os programas estruturantes que aqui no René Rachou vocês fizeram há algum tempo atrás. Então, ações estruturantes e programas estruturantes são extremamente necessários e condições de trabalho e de saúde dos trabalhadores. Isso tudo a gente acha que é possível com um pouco mais de integração e cooperação, que a gente sente que é pouco na Fiocruz também. O programa no site, ele está com uma série de propostas. A gente organizou essas propostas com 5 grandes blocos: valorização dos trabalhadores da sua saúde, diálogo, transparência e controle social, Fiocruz nacional, com integração e cooperação, políticas e relações com a sociedade e revisão estrutural da presidência. Aí a gente tem algumas propostas específicas por unidades ou segmentos, como eu já até antecipei para vocês, propostas para os centros regionais. Isso está no site, eu não vou detalhar muito. Eu trouxe para detalhar aqui apenas as duas propostas que eu apresentei ontem no debate, né? Uma que é a revisão estrutural da presidência. Existem 5 vice-presidências. Nós estamos propondo que a referência e as coleções que atualmente estão na pesquisa voltem a se estruturar na vice de assistência, como era no tempo do Ari, com transparência no orçamento. A gente está propondo que a promoção da saúde, que entrou nessa vice, seja totalmente transversal a todas as vices. Inclusive, num debate recente, a gente está considerando a ideia de que promoção da saúde e extensão científica e tecnológica, tudo que é relação com a sociedade, diretamente a nível de promoção da saúde. Que a vice de pesquisa seja concentrada em tudo que precisa na pesquisa. É uma forma de fortalecer a pesquisa, você ter essa vice relacionada a tudo que é necessário para a pesquisa, plataformas, ética, integridade em pesquisa, recursos, fomento, etc. Que a vice de produção, que atualmente é inovação e produção, mude um pouco de escopo e mantenha a inovação com aplicações da pesquisa, para que uma coisa se vincule à outra, para que a gente possa tratar de aplicações da pesquisa
no âmbito dessa vice e relações industriais, para que as relações sejam com Biomanguinhos e Farmanguinhos, a parte de produção específica da Fiocruz, mas também com outras empresas, com outras indústrias que possam escoar a nossa produção de inovação. Então essa seria a vice que a gente vai mais mudar, é essa daqui. A ideia de tentar gerar recursos a partir da inovação que é feita na Fiocruz, que atualmente isso não é praticado. Você não tem, porque já teve, assim, muitos anos, o Instituto da Fiocruz, da década de 40, vivia exclusivamente dos royalties da sua pesquisa, né? E a gente também quer inserir relações com a sociedade, com movimentos sociais e com a sociedade civil, na vice de ensino, informação e comunicação. Então, a cooperação social, vocês têm núcleo de cooperação social aqui? Esse é um núcleo que está ligado à presidência, a gente quer trazer da presidência para essa vice, né? A gente quer convocar o congresso interno no segundo mês da nossa gestão, em fevereiro de 2017, e a gente está propondo como pauta esses 6 temas centrais. Primeiro, quais são as ameaças, né, que nos cercam nesse contexto político que a gente vai assumir em janeiro, e que prioridades a gente vai ter que pensar em função dos recursos existentes, do ponto de vista do orçamento do ano que vem. A questão do orçamento participativo e da preparação do projeto de lei para 2018, então a gente vai trazer isso para o primeiro semestre de 2017 para poder fazer essa discussão já no Congresso Interno e sair com uma proposta de orçamento. O plano quadrienal, que nas últimas 2 gestões foi definido no terceiro ano e no segundo ano da gestão, a gente quer definir exatamente no primeiro, como era previsto, então a gente quer no primeiro semestre já ter o plano quadrienal com definição de políticas e planos setoriais, aí a pesquisa é uma delas, né? Relações da Fiocruz com a Fiotec, as parcerias de desenvolvimento produtivo, as parcerias público-privadas, as parcerias público-públicas, a legislação de CTI, tudo isso estaria na pauta do Congresso, a democracia e a participação da sociedade na Fiocruz, então tem toda a discussão de como é que a gente fortalece esse campo, e as políticas institucionais para temas estratégicos, projetos integradores ancorados nas unidades. Isso, talvez a gente possa discutir um pouquinho mais em seguida. A ideia é que a gente lança a pauta, né, uma vez aprovado, ganhando as eleições, sendo indicado. São 2 fases diferentes, tem que ganhar, tem que ser indicado. A gente já está propondo isso como pauta inicial. Depois, então, viriam as unidades fariam as teses sobre esses pontos. A gente não vai descer com um documento de cima para baixo, da presidência do CD para baixo, as teses das unidades. Isso já foi assim na época do AROC e dos primeiros congressos internos. A gente faz seminários de apresentação das teses, faz a eleição de delegados, faz os grupos de trabalho, e nos grupos de trabalho a gente afunila as propostas, construindo coletivamente as propostas da Fiocruz. E aí leva para a plenária de delegados e decide. O que tiver decidido a gente vai executar de agosto em diante, em termos de plano quadrienal, em termos de prioridades, prioridades de investimento, prioridades de orçamento. Tá? Então, eu tenho agora vários slides que a gente, vou passar um pouco rápido, não vou nem detalhar muito aqui. A gente, como eu falei, são blocos, os blocos não estão segmentados em pesquisa, ensino, produção e tal. Então, de todos esses blocos, eu extraí as propostas que têm aplicação direta em pesquisa, porque eu achei que a pesquisa era o tema de maior interesse aqui do Renê. Mas pesquisa, referência, assistência nos ambulatórios, tudo, coleção. Uma série as atividades finalísticas, elas vão ser todas influenciadas por um conjunto de propostas que são gerais, como a questão do orçamento participativo, que eu já falei, do protagonismo das unidades para reduzir essa hipertrofia da estrutura da presidência, como é que a gente faz isso? É nosso objetivo fazer isso. A convocação do 8º Congresso Interno, já falei também, a transparência nos recursos extra-orçamentários para tudo que for projeto institucional, os projetos cooperativos para integrar a Fiocruz nas diversas atividades. Então, a nossa ideia é que cada unidade seja âncora de pelo menos um projeto integrador. Se a gente tem 15 unidades, a gente teria pelo menos 15 projetos integradores com participação de outras unidades. Isso é inspirado justamente no PAPES em Doutor de Projetos Interunidades, que foi o que me trouxe pela primeira vez para fazer uma parceria direta aqui no Renê Rachu, no PAPES 96, era a interunidade. Então, a gente quer recuperar essa ideia, que é muito positivo. A cooperação dessas modalidades, nas diversas pós-graduações e redes de ensino que a gente possa montar com as universidades para fazer sinergias e parcerias. A revisão do fomento continuado para redes e programas interunidades. Então, esses programas temáticos estariam sendo
priorizados no orçamento da pesquisa e da inovação. A definição coletiva dessas políticas integradas, como eu falei, no Congresso Interno. Então, a gente está pensando em vários temas, né? Educação, política de educação, a política de pesquisa e inovação, a política de cooperação internacional, uma política para os institutos nacionais, que é a nossa parte de assistência hospitalar, uma política para a Amazônia, a gente acha que precisa ter, uma política para Manguinhos, que é o território da sede do Fiocruz, uma política para doenças negligenciadas, que é um tema que é trabalhado por toda a Fiocruz e que tem sido negligenciado na própria Fiocruz, para a saúde ambiental, para a saúde do trabalhador, para a indústria e saúde, para vigilâncias e ambiente. Esses são temas que a gente acha que são, digamos, agregadores de 2, 3 ou 4 unidades para fazerem projetos. Claro que se esses temas não forem os escolhidos como temas prioritários, aí outros temas serão pautados. Então, o campo de definição desses temas vai ser o próprio Congresso Interno, que vai trabalhar, então, essa agenda de prioridades de políticas integradas. Aí vamos formar grupos de trabalho e vamos associar isso tudo ao Congresso Interno. O Congresso Interno não será só ligado à gestão, mas será também a políticas finalísticas integradas. As câmaras técnicas a gente vai dinamizá-las, esperando delas a proposição de coisas e não a digestão de propostas da presidência. A gente quer trabalhar muito a valorização das carreiras, e aí tecnologia, pesquisa, as carreiras de nível médio, tentar trabalhar todos as possíveis gratificações que estão ainda em curso de negociação, como RRA, RT para analista, tecnologista, DE para pesquisa, né, a dedicação exclusiva para pesquisa que a gente já teve, já perdeu, percentual de titulação, que a gente atualmente não é em percentual, é em pontos. Então, essa questão de recursos humanos, a gente acha que vai ser muito prioritário estar trabalhando o tempo todo junto com o governo federal, dentro desse contexto de restrição de recursos. Então, a primeira coisa é não abandonar a nossa pauta de carreira no contexto de restrição de recursos. Um programa de educação permanente, promovendo condições de desenvolvimento e qualificação do conjunto dos servidores, a luta para a realização de concursos em pequena escala e em novo formato para substituir servidores que estiverem em fase de aposentadoria. A gente acha que talvez isso seja possível nesse contexto, que não vão ter mais possíveis concursos de 1.000 vagas, ou de 2.000 vagas, né? Um desenvolvimento forte de programas de biossegurança, então aquilo que já é praticado aqui no RENEU, que é praticado no IOC, não é praticado em outras unidades, incluindo planos de contingência para acidentes químicos, físicos e biológicos, uma forte cooperação da Fiocruz com outros órgãos públicos em âmbito nacional e internacional, o fortalecimento e integração de ações de programa de experimentação animal e de pesquisa clínica, que é uma parte da pesquisa, a integração e fortalecimento das plataformas tecnológicas da Fiocruz. Estava até conversando hoje de manhã com o Lindo sobre isso, em um sistema de gerenciamento e financiamento e avaliação de uso que fosse centralizado. Então, uma centralização e uma descentralização, o que tem que ser descentralizado e o que tem que ser centralizado, isso estaria sendo discutido nessa integração das plataformas. Uma da rede TecNIT, para que a gente pegue aquele portfólio de inovação que hoje já está pronto, já tem até uma segunda versão e que foi pouco trabalhado, que a gente consiga gerar recursos com ele para Fiocruz. E, finalmente, fortalecimento do Fórum das Unidades Regionais, como eu falei, a revisão da atual estrutura e a mudança das redes. Essas três últimas propostas têm a ver com aquele quadrinho das listas que eu mostrei para você. Estou terminando. A gente não está fazendo uma campanha com adesivos, a gente está diminuindo o marketing, a gente está trabalhando muito mais na questão da troca de ideias, na definição de que isso é um projeto, de que isso é um debate ideológico que a gente está gravando na Fiocruz. Nossa cor é a cor do crachá, apesar de que o crachá de vocês não tem essa cor do castelo lá, que é a cor que é usada em Manguinhos, já descobri que os crachás são todos diferentes na Fiocruz. Então, dentro dessa ideia de que a gente deve resistir às pressões, deve resistir ao assédio, tem tido denúncias de assédio, né? Tem tido denúncias de retaliações que aconteceram em 2012 e eu me sinto muito responsável porque eu expus muita gente durante a campanha e acho que isso é importante, a gente preservar as pessoas, ninguém precisa colar nada para dizer que vai apoiar e só botar voto lá na urna. E aí isso para mim basta, entendeu? Eu voto na urna que basta. Né? Cooperação, integração e sim a democracia.
Era isso, eu estou disponível aqui para todas as perguntas e todos os debates que vocês quiserem fazer. Enfim, vou escolher. Obrigada. Uma hora e meia para tentar discutir. Para aqueles que quiserem ficar. Então vamos por ordem aqui as inscrições. Quem levantar a mão? Luzia, Jorge. Você quer fazer uma rodada, ou Tânia? Você prefere? Quando com a pergunta for muito complicada, a gente faz uma rodada e esquece um pouquinho dela. Se for muito fácil de responder, responde logo. Tá obrigada. Obrigada, Tânia, para a gente poder explicar as suas propostas. Na realidade, eu acho assim, eu falei isso aqui quando teve aqui a Nise também, eu acho que está claro para a gente, eu acho que historicamente que o René Raju não foi prioridade nessa presidência. Eu acho, que já participei de outras reuniões e que de fora de gestor, que o René Raju vai ser prioridade, nós com um corpo de pesquisador, historicamente com uma produção muito boa. Então, essa nossa reivindicação já vem antes da escola de governo em Brasília, e na verdade a gente vê que não teve prioridade nenhuma, né? Então, não só a gente não participa de muitas coisas, quem está nas unidades, como a gente fica muito ao par. Eu, na realidade, fico muito feliz de escutar você falar do PAPS, porque eu acho que esse era um programa que era o lugar da Fiocruz, que a gente poderia fortalecer a pesquisa, que é a pesquisa de bancada. Eu acho que não tem dúvida hoje que grande parte dos grupos trabalham com inovação e tentam fazer produto, mas a gente sabe que, quer dizer, ninguém que não tiver uma pesquisa de base boa vai fazer produto nenhum, porque não tem jeito. E as coisas estão muito dinâmicas, né? Cada dia você é cobrado por mais, investigar mecanismos, e se você, não é simplesmente você pôr uma droga, uma vacina, a experiência que a gente tem é que essas coisas, se fosse fácil fazer vacina, a gente tinha vacinas aí, né? Para os parasitas. Então eu fico muito feliz de saber que você tem de prioridade investir no PAPS. Eu acho que isso é um ponto importante para a Fiocruz. Por outro lado, eu sinto falta também, eu acho que a gente não só não participa das decisões, que são decisões centrais da parte de infraestrutura, mas também da própria pesquisa, o que é a prioridade dentro da Fiocruz. E muitas vezes a gente vê decisões que foram tomadas, que eu, na realidade, não sei que comitê científico é esse que escolhe investir em determinadas situações, sendo que não só a comunidade científica, ou pelo menos assim, eu não sei se são os amigos do rei que são consultados, quem é? Porque eu acho hoje na Fiocruz, não só na Fiocruz como no Brasil, você teria condições de ter um corpo crítico muito grande para avaliar se aquilo ali, por exemplo, seria uma área importante para investir. Eu posso citar um exemplo, vou nem citar da minha área, deve ter citado eu acho, investimentos errados da Fiocruz em malária, mas não vou nem citar de malária, vou citar um mais recente, que eu acho que é hepatite C, que a Fiocruz investiu no momento errado, na droga errada, quando o mundo estava largando os interferons. E aí, quando você chama um especialista da área, a gente tem disciplinas da pós-graduação, que chama disciplinas, que chama especialista do Brasil todo, por exemplo, que está em hepatite C, e que o sujeito chega na frente dos alunos e fala assim: mete o pau na Fiocruz e tem que meter mesmo, porque a decisão foi errada. E eu fico pensando quanto de dinheiro que não foi gasto num projeto errado, porque as pessoas certas não foram consultadas, né? Então, citando um caso extremo, que eu acho que a hepatite C ficou mais claro com a situação que a Fiocruz tomou o caminho errado. Então, eu acho que falta, não sei, se até um comitê que teria participação, eu acho que pode ser hoje, quer dizer, até a Fundação Bill e Melinda Gates tem um comitê para ser um comitê crítico, tem representantes de várias instituições, quando decide mudar uma política ou investir em determinados projetos, para que tenham pessoas críticas que entendam aquilo. Quer dizer, será que esse é o caminho? Que eu vou lá e apresento o meu projeto e isso vai ser financiado porque eu tenho mais acesso à presidência? Quer dizer, não pode ser por aí. Então, eu sinto falta de que tenha um comitê com pessoas críticas que possa avaliar que aquilo, antes de ser tomado uma decisão e virar prioridade, que aquilo seja realmente consultado pelas pessoas que são especialistas da área, né? Não sei se eu fui claro, mas eu sinto falta. Então, eu queria escutar um pouco de vocês. E muitas vezes, na realidade, a gente participa.
por exemplo, o livro de coletor, do coletivo de gestores que não, da época, fazer, olha, a ampliação da Fiocruz tem que ser com muita cautela, isso saiu no documento, que era uma coisa com muita cautela, porque a gente não pode simplesmente pôr uma Fiocruz em todo lugar do Brasil. Isso era consenso, foi no documento, aprovado. A gente virou as costas e disparou Fiocruz para todo lado. Quer dizer, quem é. Não, então, para que esse coletivo, pela verdade, que não vai seguir nada daquilo? A gente teve reuniões para investir em papas, não sei o quê, só foi reduzir. Então, assim, eu sinto falta disso. E para quem está nas unidades, realmente a gente não é prioridade. Eu fico muito satisfeita também de escutar que você falar, eu acho assim. Tem muitas coisas que eu não concordo com o Mittermeier, mas tem uma coisa que eu concordo com o Mittermeier, que eu escutei desde que eu era iniciação científica na instituição, de que essa é uma instituição, a Fiocruz tem que ser uma instituição do Estado brasileiro. E qualquer governo que esteja lá, nós temos que conversar e temos que nos impor. Eu acho que o CDC é isso hoje nos Estados Unidos. Tem um respaldo tão forte que qualquer que seja o governo, quer dizer, eu não sei que o Donald Trump vai mudar a história, né, que tudo é possível, mas historicamente, que é muito forte e que tem respaldo no Congresso e tudo. Tem que fazer logo no Congresso mesmo, porque o CDC faz. Então, essas políticas todas, o NIH, então eu acho que essas instituições como o NIH, como o CDC, são instituições historicamente que qualquer que esteja governo lá tem sido respeitadas e tem tomado as decisões. Então eu acho que a gente, na Fiocruz, o que é a Fiocruz hoje, com o biomanguismo, com o farmaquismo, nós temos que conversar e ter acesso e ser respeitado em qualquer esfera do governo federal. Então eu acho que isso eu concordo com o Mittermeier. Eu queria que você comentasse. Eu vou responder rápido, então. Eu também concordo com o Mittermeier, justamente. Eu acho que para a gente poder fazer face, inclusive, a respeitabilidade desse atual governo, a nossa entrega técnica, a nossa retaguarda técnica que a gente devia ser no Ministério da Saúde tem que ser muito reforçada. Então, é mais técnica e menos política, para poder ter acesso à política respeitado tecnicamente e não alinhado política ou governamentalmente. Então, essa é a visão que eu tenho de como a gente deve se relacionar com o Ministério da Saúde. Essa tem sido uma pergunta que o pessoal de vez em quando me faz, como você vai fazer isso. É dessa maneira, é fortalecendo o nosso campo técnico, porque independente de qualquer governo, é com a gente que ele vai ter que conversar, a não ser que sejamos descartáveis e sucateados e não sejamos mais necessários. Isso é um problema que a gente tem que evitar. Então, dentro desse processo de resistência e fortalecimento da pesquisa de qualidade, da referência, da assistência, por exemplo, me parece uma prioridade e, assim, inequívoca. Porque não podemos só fortalecer o campo fabril na Fiocruz. Acho que eu tenho falado de reequilíbrio das ações. A Fiocruz tem 5 ações, né? aquele conjunto de pesquisa, ensino, assistência de referência, informação, comunicação e produção. E a gente está muito desequilibrado em termos de orçamento e em termos de priorização. Porque, por exemplo, o prédio, o terreno, a construção de uma nova fábrica de biomanguinhos lá em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, foi comprado por 230 milhões de reais. Só o terreno, fora todo o resto do investimento que é previsto. Então, isso está negociado lá dentro daquela fatiazinha vermelha de capital e investimento, que, novamente, não tem participação, não tem consulta, não tem nada disso. É uma decisão da presidência. Então, quando a gente vota para a presidência, neste momento, até esta presidência e esta gestão, a gente votou praticamente num cheque branco. Foi assim que ele usou o nosso voto. Eu estou propondo que a gente altere isso, que a gente restaure os mecanismos de escuta, de participação interna. Não é à toa que os coletivos de gestores pararam de existir, porque eles existiam, mas não eram obedecidos, as recomendações não eram tiradas, então foi mais honesto não fazê-los do que fazê-los e não respeitá-los. Então, eu acho que essas instâncias devem ser todas retomadas. E quanto ao comitê científico, eu estava imaginando que a Câmara Técnica de Pesquisa cumpriria esse papel. Mas talvez ela não cumpra. Talvez a gente tenha que ter comitês específicos para julgamento e análise de projetos, de grandes projetos. Então, essa é uma proposta que está sendo feita aqui, que eu acho que é a primeira vez que está sendo colocada. Ninguém questionou até agora a questão da Câmara Técnica. O que a gente tem dito é que as câmaras técnicas elas têm que voltar a ser câmaras propositivas, né? E mais, a gente está dizendo que a gente vai
oxigenar essas câmaras com a indicação das unidades, porque tem representantes das unidades, e com indicação de representantes da comunidade. Então, da mesma maneira que a gente elege na comunidade membros para o conselho consultivo do FIOSaúde, ou para conselho consultivo conselho curador, não, conselho fiscal da ASFOC, é uma eleição específica para uma determinada coisa, a gente pode fazer uma eleição específica para representação da comunidade nas câmaras técnicas. A gente acha que isso vai ajudar e não ser só uma federação de indicações das direções, que é como é atualmente. Porque isso faz com que toda a estrutura esteja engessada pela definição de cima para baixo. Então a gente tem também um jeito de equilibrar definições de cima para baixo, definições de baixo para cima, espaços de participação. Isso só vai acontecer se as pessoas quiserem participar e quiserem se candidatar a essas vagas de membros das câmaras técnicas. Agora, a montagem de comitês científicos, como tem o CNPq, como tem a CAPES, os comitês que analisam os editais, eu acho que a gente pode desenvolver essa prática, sim, e temos quadros de dentro, temos como chamar quadros externos. Né? Assim, vocês, lá no Instituto, a gente fez todo o credenciamento de laboratórios, sempre com quadros externos, todos os pesquisadores do CNPq, e toda a avaliação foi externa. Então, a gente pode fazer um misto de participação interna, participação externa, e fazer comitês científicos mais robustos, né? Mais competentes, para a gente poder ter certeza, ou pelo menos minimizar os erros. Porque a quantidade de erros é muito grande, porque isso é dinheiro que vai para o ralo. Né? Essa questão do Ceará, por exemplo, me assusta bastante, porque eu vou ter que fazer um edital de ocupação, de preenchimento de espaço físico que foi construído lá. Né? Então, não posso abandonar isso, não posso vender, não posso abandonar, não posso demolir, tem que, né? A gente tem uma herança que deve ser aproveitada da melhor maneira possível. Vai resgatar o melhor projeto que tiver para lá, né? E vai tentar não justificar o que foi feito, mas minimizar o impacto negativo que isso possa ter no futuro. Quem é que estava? Jorge. Obrigado pelos esclarecimentos. Conhecemos uma outra de manhã. Você soube que eu vim de Biomanguinhos, 1 ano e meio em Bio, 2 anos e meio aqui. Faço 2 perguntas com a visão de um analista de gestão que está há 4 anos conhecendo a instituição e aprendendo esses links aí entre gestão e ciência, tecnologia e pesquisa. Primeira pergunta com relação a Bio, que eu vim de lá. Quando você fala desse desequilíbrio entre desses 5 eixos e esse impacto muito forte de Bio e de FAR, impressão minha, sumiu do mapa a discussão sobre a transformação de Bio em empresa pública. Eu não cheguei mais isso. Atrelando isso um pouco essa questão do Ceará, né, de investimentos direcionados em momentos incorretos para uma unidade, não para outra. E a segunda pergunta é como é que você vê a gestão dentro desse processo todo? Eu, como há 4 anos da Fiocruz, enxergando a gestão como um apoio às áreas finalísticas da Fiocruz, que é a pesquisa, ensino, extensão. Como é que você visualiza na tua gestão a gestão? Tá. Então, Biomanguinhos, há 4 anos atrás, o Congresso Interno tomou a decisão de fazer a proposta para o Congresso Nacional de transformação de Biomanguinhos numa empresa pública. Uma empresa pública de uma autarquia pública, um modelo único que não existe no país. Que ia ter que entrar em debate no Congresso Nacional. O Congresso Nacional, cuja composição vem deixando a desejar do ponto de vista de atuação para o conjunto da sociedade. Então, se numa época em que a Fiocruz tocava suas atividades pela mesma cartilha do governo federal, isso não se concretizou até hoje, ficou parado na Casa Civil, muito certamente porque não poderia conseguir o conjunto das salvaguardas necessárias para que ele fosse do jeito que foi desenhado. Hoje eu acho que isso tem que ser reavaliado. Isso, para mim, isso tem que ser reavaliado no próximo Congresso Interno de acordo com o novo cenário. Mudou o cenário, o que se faz com essa proposta? Ela não conseguiu chegar até aqui inteira. Né? Ela não conseguiu nem sair da gaveta da proposta da Fiocruz. Então, como se faz agora? Na prática, Biomanguinhos vem sobrevivendo esse tempo todo e vem fazendo as coisas nesse setor, ainda que com um modelo de gestão bem diferenciado, tanto que a questão do número de terceirizados
é de outra monta. Ele recebe o recurso para esse pagamento fora do orçamento LOA Fiocruz, mas dentro do orçamento público Fiocruz. Então, quando a gente analisa os gastos, as despesas orçamentárias Fiocruz, esse é um outro gráfico que eu não trouxe aqui, esse orçamento de 2 a 3 bilhões vai a 4 bilhões e meio de reais. E não é o orçamento da Fiocruz, é o orçamento do Ministério da Saúde, é aplicado na Fiocruz, é o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, aplicado na Fiocruz. Então, algumas apropriações que são claramente feitas para a Fiocruz, e a gente consegue perceber isso no orçamento. Eu não sei como é que está essa situação, acho que a gente vai ter que reavaliar essa situação e vai ter que reavaliar isso em função do novo marco do Código de CT, porque a gente tem uma legislação nova que a gente não explorou ainda quais são as possibilidades. Conversando com gestores da FINEP, porque assim, eu tenho que me preparar para em janeiro poder estar dando resposta para a Fiocruz. Então, o Banco Público para Investimento em Ciência e Tecnologia é FINEP. Fui lá conversar com algumas pessoas que eu conheço, e essa questão dos investimentos, ela vai ser assim, muito crucial, né? Mas, por outro lado, a relação com termos de... Não é o nome do negócio? Termos de execução descentralizada. Né? TEDs. Os TEDs, eles dependem da demanda do governo e da negociação que a gestão faz diretamente com o governo. Biomanguinhos vai ter que aproveitar esse novo ambiente para se colocar com uma nova proposta de modelo de gestão. Não tem como ser diferente, né? Os NITs, que vão passar a ter quase que a chancela ou o caráter de fundação de apoio, talvez possam ser mais empoderados nessas relações. A gente vai ter que ver o que é possível, se é um NIT geral Fiocruz, se os NITs das unidades vão estar com as mesmas atribuições, poderão desenvolver as mesmas atribuições, isso a gente vai ter que ver. Quem sabe o NIT Biomanguinhos passa a ser o equivalente a uma Fiotec Biomanguinhos e que flexibilize suficientemente os recursos que o governo federal passa para que possa contratar terceirizados e não viver numa fábrica de 1.500 pessoas, das quais 1.200 são terceirizadas e 1.300 terceirizadas e 200 são servidores. O número de servidores vem diminuindo, não foi lá que foi feito o concurso no sentido da troca de terceirizado, né? Todos os concursos terminaram fortalecendo em termos de quadros mais os hospitais e a pesquisa e o ensino do que a área de produção, dentro da perspectiva de ter a empresa.